Amigo do portal JC 24 Horas, estamos aqui no PROCON de Floriano, que agora está com a nova coordenação e vai falar com a gente, esclarecer. Em primeiro lugar, mais um desafio. O Dr. José Alfredo está recebendo e ele fala com a gente um pouquinho desse momento especial de assumir algo tão importante em nossa cidade. Bom dia a todos que nos assistem. Realmente já foi resumido na sua pergunta o que sentimos quando recebemos tão importante missão. É uma missão importante porque trata da relação de consumo numa cidade que vive praticamente de comércio. É necessário uma boa atuação do PROCON na defesa dos interesses do consumidor para que essa relação entre consumidor e empresas ocorram sempre de forma equilibrada. Sabemos que normalmente há um respeito muito grande dos comerciantes de Floriano pelo seu consumidor, mas em caso em que não ocorrer este respeito ou que o consumidor de alguma forma se sinta lesado nos seus interesses, nos seus direitos, o PROCON agirá. O PROCON irá agir inicialmente buscando uma conciliação, uma mediação entre o consumidor e o fornecedor de produtos ou serviços, normalmente as empresas de Floriano, para que haja uma solução consensual para aquele problema que se apresenta. Nesses primeiros dias, como é que está a procura e quais são os horários de funcionamento do PROCON Floriano e o local também? O PROCON de Floriano funciona aqui no Espaço Cidadania, próximo à antiga rodoviária de Floriano, e nosso horário de atendimento é de 8 da manhã às 12 horas, por ordem de chegada e mediante senha de atendimento. A procura nesse período, como sempre foi no PROCON, é bastante grande. Embora tenha essa relação muito saudável entre as empresas de Floriano e o consumidor, dado o grande volume de vendas que acontece em Floriano, o grande volume de prestação de serviço que acontece em Floriano, eventualmente ocorrem sim alguns dissabores para o consumidor que o PROCON intervém, agindo à medida que é procurado para solucionar aqueles problemas. Como é que se encontra o PROCON nesse momento, em questão de estrutura, quanto às fiscalizações? Em relação às fiscalizações, nós temos que compreender que é necessário, para sairmos do nosso local de trabalho, toda uma estratégia, toda uma logística e, por vezes, o apoio de outros órgãos que atuam também na defesa do consumidor, como é o caso do Ministério Público do Estado do Piauí. Certamente, em breve período, será feito algumas fiscalizações dentro de nossa cidade, que por uma questão também de logística, de estratégia, não divulgaremos quais serão as empresas que serão visitadas pelo PROCON. Eu gostaria de ressaltar que uma empresa que recebe a visita do PROCON, ela não deve jamais se sentir constrangida. Por vezes visitamos algumas empresas e encontramos ali um respeito total ao consumidor. O PROCON, ao visitar uma empresa que respeita o consumidor, de certa forma passa um atestado de idoneidade dessa empresa. Então eu acredito que essas empresas, quando nos recebem, sempre abrirão as portas com muita cordialidade, porque essa é a característica principal do comércio e da prestação de serviços de Floriano. Doutor, sabemos que no princípio da entrevista você falou sobre conciliação. O senhor acha ainda que a conciliação é o melhor caminho para ambas partes? Sim, a conciliação tem um fator positivo porque normalmente quando ela é bem conduzida, com tranquilidade, sem qualquer espécie de constrangimento, ela leva a um resultado positivo. Ela leva à solução do problema apresentado pelo consumidor e a empresa pode utilizar o que acontece aqui na conciliação para que pequenos equívocos não voltem a ocorrer, fazendo com que essa empresa venha a ter mais confiança do consumidor, conseguindo também, vamos dizer assim, um incremento maior nas suas vendas, na sua prestação de serviços. Doutor, o PROCON também tem visto aí com bons olhos essa situação dos preços dos combustíveis, né? E também aquelas pessoas também que trabalham com o gás de cozinha, que tem sido aí uma reclamação intensa por parte do consumidor. Nós temos que compreender que quando se trata de combustíveis, incluindo a questão do gás de cozinha, o gás utilizado para realização de alimentos, preparação de alimentos, há uma política nacional de preços que é constantemente influenciada pelos preços feitos pela própria Petrobras. E às vezes o PROCON não tem uma força tão grande para influenciar no preço final. Mas nós podemos sim, por exemplo, fiscalizar a qualidade do combustível que é fornecido à população de Floriano. Nós podemos sim averiguar se o peso que deve ocorrer em um botijão de gás ele está de acordo com a legislação. Essa é uma atuação do PROCON, não diretamente na fixação do preço final, mas certamente na qualidade
combustível a ser servido, a ser fornecido à população da cidade. Dentre outras fiscalizações que podem ser feitas num posto de gasolina, por exemplo, a respeito da indicação dos preços a serem cobrados do consumidor. Essa indicação de preço deve ocorrer sempre de forma bastante explícita, indicando por uma legislação, alteração da legislação que ocorreu de certa forma recente, indicando se a forma de pagamento influencia no valor. Eu entendo, e o PROCON de Floriano entende, que as alterações de valores em razão da forma de pagamento devem vir sempre na forma de um desconto a ser aplicado em favor do consumidor, nunca jamais um aumento em razão daquela forma de pagamento. Outra preocupação com essa questão do gás de cozinha também é o aumento de preço à vista ou a prazo. Às vezes à vista, com algum preço a prazo, coloca um preço bem mais superior. Isso está correto? Em princípio, com a alteração que ocorreu, a forma de pagamento pode alterar no preço final. Por exemplo, se o preço do gás é vendido a aproximadamente R$ 120, é lícito ao fornecedor do gás dar um desconto em razão da forma de pagamento. Ele pode cobrar os seus R$ 120, mas oferecer ao consumidor uma redução do valor, por exemplo, se o pagamento for feito à vista em dinheiro. O parcelamento dos valores, por exemplo, em relação a pagamentos a serem feitos com o cartão de crédito, aí já temos algumas, vamos dizer assim, restrições a ser feitas. Não pode se repassar os custos do cartão para o consumidor, mas não impede o pagamento, a oferta diferenciada em razão do pagamento. Então o PROCON também deve ter esse cuidado de fiscalização. Sim, o PROCON tem esse cuidado de fiscalização para saber se aquela forma de parcelamento embute um valor excessivo ou não. O que não pode ocorrer é um parcelamento no cartão de crédito que imputa ao consumidor valores excessivos do que seria feito em relação ao pagamento normal. O excesso, o abuso sim, da forma de pagamento como uma condição, ou melhor, como uma justificativa para o aumento do preço, se esse aumento for de forma abusiva, certamente não está de acordo com a legislação consumerista. Doutor, muito obrigado pelo esclarecimento e mais uma vez desejo boa sorte aí nessa nova jornada. Nós agradecemos os votos e aguardamos os consumidores aqui e também que possamos sempre solucionar de forma amigável as pendências entre consumidores e empresas de um modo geral da nossa cidade de Floriano. Do PROCON de Floriano, caso irão para o JC 24 horas com você.